Aleluia. Saúde o povo de Deus com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Sejam todos muito bem-vindos para a glória do nosso Senhor Jesus. Abra comigo a palavra do Papai do Céu no livro de Gênesis. Livro de Gênesis, capítulo 18. Vamos meditar em 10 versículos e depois vamos caminhar um pouco mais à frente. Gênesis 18. Aleluias. Todos encontraram? Diz assim o texto da palavra do Papai do Céu. E chegando-se Abrão, disse: destruirás também o justo com o ímpio? Mais uma vez. E chegando-se Abrão, disse: destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, também os destruirás e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti esteja tal coisa, que mates o justo com o ímpio, de modo que o justo seja como o ímpio. Esteja isto longe de ti. Não fará justiça ao juiz de toda a terra? Então Jeová disse: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei todo aquele lugar por causa deles. Novamente Abraão replicou-lhe dizendo: eis que agora rogo-te, pois comecei a falar, Adonai, ainda que sou pó e cinza. E se talvez de 50 justos faltarem 5, destruirás toda a carne por causa dos 5? Respondeu Adonai: não a destruirei, se eu achar ali 45. E continuou Abrão ainda a interceder e dizer: se talvez acharem-se ali 40, por causa dos 40, não o farei. Respondeu novamente Adonai. Então disse a Abraão: ora, não se aborreça, Adonai, se ainda eu falar. Se porventura se acharem ali 30. De novo Adonai assentiu, dizendo: não o farei, se achar ali 30. Então novamente disse Abraão: eis que outra vez me atreverei a falar diante de Adonai. Se talvez se acharem ali 20. Novamente Adonai responde dizendo: por causa dos 20, não a destruirei. E porfiou ainda a Abraão: ora, não se ires, Jeová, pois só mais esta vez falarei. Se talvez se acharem ali 10. Adonai então respondeu a Abrão: por causa dos 10, não a destruirei. O verso 33 diz assim: e Jeová se retirou logo que acabou de falar com Abraão. E Abraão voltou para o seu lugar. Amém, queridos? Vamos orar. Senhor, nós te glorificamos
nós te engrandecemos, nós te bendizemos, nós te magnificamos, nós te exaltamos, nós te glorificamos, nós te agradecemos por esta rica oportunidade que o Senhor nos concede, por este privilégio único, porque o dia de ontem já se foi e o dia de amanhã só a ti pertence. Então nós estamos aqui hoje porque é o que nós temos, este momento, para adorar o teu nome, para compartilhar dos teus oráculos, para aprender mais de ti, para fortalecer a nossa fé em ti, porque a fé vem senão pelo ouvir e ouvir a tua palavra. E nós estamos aqui para ouvir a tua palavra. E te pedimos, Adonai, fala conosco nesta noite. Aqueles que já chegaram, muito grato pela vida de cada um que aqui já está. Aqueles que ainda estão a caminho, guarda-os. Aqueles que estão tendo porventura algum tipo de dificuldade, repreende a dificuldade, para que eles possam chegar neste lugar em paz e em segurança, e possam ouvir aquilo que o Senhor tem para dizer aos corações de cada um. É o que nós te pedimos nesta oportunidade, nosso Rei Jesus, e te agradecemos para a glória do teu nome. E aqueles que creem aplaudam ao Senhor com alegria, com ânimo, com intensidade, com intrepidez, com coragem. Aleluia! Diga ao Senhor, exalte a Ele, diga a Ele algo nesta noite que possa surpreendê-lo, se é que você pode surpreender ao Senhor. Aleluia! Podeis sentar, queridos. Meu Deus. Oh, Senhor. Eu gostaria de compartilhar nessa noite com os amados irmãos sobre como o Senhor tirou Ló. Novamente. Como o Senhor tirou Ló do meio da cidade que seria destruída com fogo. O livramento que Deus trouxe a Ló foi tirá-lo de lá. E existem sinais que apontam todos os dias para a proximidade do rapto da igreja. Todos os dias. Todos os dias. E para que nós compreendamos, nós precisamos avançar um pouco mais, e eu preciso que você acompanhe na sua Bíblia, para que você entenda o passo a passo daquilo que estaremos sinalizando aqui nesta noite. É importante não só você ouvir, como você também acompanhar na palavra, para que você possa perceber que está ali, está escrito. Você conhece a história de Abraão? Você sabe que Abraão, antes de ser chamado assim, ele era conhecido como Abrão. E Deus dá alguns comandos para ele, e você conhece bem os comandos que Deus dá para Abrão, dizendo: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a cidade ou para o lugar aonde eu lhe mostrarei. E você também conhece o texto aonde Abrão, quando sai, ele não só sai, mas ele leva com ele algumas pessoas, certo? Essas pessoas, dentre elas estava Sarai, que foi a sua esposa. Ele leva também alguns servos e servas que eles contraíram
ainda quando o seu pai estava vivo. Lá no finalzinho do capítulo 11, você pode perceber isso do livro de Gênesis. E Abraão também, quando sai, ainda como Abrão, ele leva também o seu sobrinho Ló. Você conhece bem a história. E quando você caminha um pouco mais nos versos adiante, ali pela transição do capítulo 12 e do capítulo 13 do livro de Gênesis, você vai se deparar com a seguinte situação. Abrão, já muito enriquecido, com muitas posses, com muitos bens. Vocês estão entendendo o que eu estou falando para vocês? Com muitas posses e com muitos bens. E Ló também, muito próximo àquilo que eram as posses do seu tio. Ló também, ele tinha muitos bens, muito gado, muitas ovelhas. Ló também enriquecia ao mesmo tempo que Abraão. E a Bíblia diz, nosso irmão Fran, que houve um momento em que não havia mais condições de os dois estarem juntos. Por alguns motivos. Um, porque não havia sustento para todos ali naquele lugar onde eles estavam. E um outro problema que estava se instalando ali naquele lugar era que já estava ocorrendo contendas, brigas entre os pastores de Abrão e os pastores de Ló. De modo que Abrão disse para Ló: olha, não há mais como nós caminharmos juntos. Eis tudo aquilo que a sua visão alcança, e eu digo a você: escolhe para onde você vai, porque para onde você for, eu irei no caminho oposto. Se você escolher a esquerda, eu irei para a direita. Se você escolher a direita, eu irei para a esquerda. Se você for para o Oriente, eu irei para o Ocidente. Mas não há mais como caminharmos juntos, porque não podemos estar atritando, brigando, porque somos irmãos. Você conhece a história? Ló levanta sua cabeça e ele olha as planícies do Jordão, vê como aquela região era regada, havia muita água, em todo lugar que há água, há fartura, porque a água é vida. Então Ló, quando olha, ele percebe que aquela região, as planícies do Jordão, eram muito mais interessantes. E como Abraão havia dado a ele o direito de escolher, ele escolhe aquela região. E ele vai em direção àquela região, às planícies, ou a planície do Jordão, e toda aquela circunvizinhança que habitava ali naquele local. E Abraão segue então na direção oposta. E Ló se estabelece naquele lugar. A Bíblia fala que Ló vai armando a sua tenda, vai montando tendas e vai caminhando em direção à cidade de Sodoma. E quando ele chega na cidade de Sodoma, ele então estabelece ali a sua morada. Estabelece ali a sua condição de estadia. Não só ele, como também toda a sua família. Só que aquela região, toda aquela região era tomada pelo povo cananeu. E todo o povo cananeu, que eram descendentes de Cã, lembra um dos filhos de Noé? Era um povo extremamente pervertido. Era um povo extremamente idólatra. Era um povo extremamente problemático. Era um povo o qual Ló, ao estar habitando no meio deles, ele não suportava aquele ambiente, aquela condição.
a Bíblia fala que Ló era um homem justo. E Ló clamou ao Senhor, de modo que o Senhor ouviu o clamor de Ló e enviou seres celestiais numa manifestação teofânica até aquele lugar para sondar aquele ambiente e ver como o povo daquele lugar se comportava. E quando esta manifestação divina, teofânica, chega àquele lugar, naquela circunvizinhança, eles primeiro passam por Abrão. E você conhece a história. Abrão prepara-lhes, através da pessoa da sua esposa, alimentos, prepara manteiga, prepara leite, oferece a eles, porque eles tinham um caminho, e o caminho deles era em direção à cidade aonde Ló habitava. E quando eles terminam esta passagem, estes seres, essa manifestação teofânica, naquele momento com Abrão, eles se levantam e seguem em direção à cidade aonde Ló estava habitando. Então Abrão começa a estabelecer uma comunicação com um daqueles seres que ficou com ele. Enquanto dois foram, um fica. E esta conversa de Abrão com este ser começa exatamente assim. E chegando-se Abraão, disse: destruirás também o justo? No versículo 23 do 18. Destruirás também o justo com o ímpio? Foi a pergunta que Abraão fez. Destruirás também o justo com o ímpio? E Abraão sabia fazer conta. Observe que ele vai caminhando ao longo daquela conversa que ele está estabelecendo com um daqueles seres que fica. Ele pergunta: destruirás também o justo com o ímpio? Porque Abraão sabia, Jocilene, que aquela terra seria destruída. Abraão sabia disso. Então ele está perguntando: destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, também destruirás aquela cidade, não pouparás aquele lugar? E a Bíblia diz que Jeová diz a Abraão o seguinte: se eu achar 50 justos na cidade. Imagina, minha irmã D'Angela, uma cidade. E Abraão disse assim: se tiver 50 justos lá, 50, só 50, numa cidade. Imagina uma cidade como Manaus. Imagina, quantos milhões de habitantes tem aqui? 2 milhões? Mais ou menos? Imagina, Rênio. Imagina Abraão falando para Deus assim: se lá em Manaus, imagina Deus vindo para destruir a cidade de Manaus, 12 milhões de pessoas. E Abraão dizendo assim: se tiver 50 justos na cidade. O que são 50 pessoas numa cidade com 2 milhões de habitantes? Estatisticamente é 0,00000. Aí quando você cansar de falar zero lá no final, você acha alguma coisa. Então, qual era o teor da conversa? Será que o mundo aonde nós estamos vivendo tem uma quantidade significativa de justos para que não seja destruído? Se tiver 50 justos, Deus então responde a Abraão: se tiver 50, eu não destruirei. Só que, como nós falamos há pouco, Abraão sabia fazer conta. Então ele diz assim: e se porventura só tiver 45? Deus diz assim: se tiver 45, eu não destruo a cidade.
E se porventura ele continua a conversa e diz o seguinte: e se porventura ali tiver 40? Deus responde: por amor dos 40 eu não destruirei a cidade. E Abraão então continua dizendo: e se houver 30? Será que Abraão sabia de alguma coisa no coração dele? Por amor dos 30, não destruirei a cidade. Abraão então continua dizendo o seguinte: e se tiver 20? Por amor dos 20, não destruirei. Que situação, hein? Abraão então diz assim: Senhor, não te ires comigo. E se só tiver 10? Deus diz assim: por amor dos 10, por causa desses 10, não destruirei. E Abraão então não reduz mais o número, até porque ele já sabia que ele já tinha chegado naquilo que era o limite de tolerância. E a Bíblia fala que então, no versículo 33 do 18, Jeová então se retirou, logo que acabou de falar com Abraão. Então Abraão voltou ao seu lugar. E aí o verso 1 do 19, e eu quero que você acompanhe comigo para que você vá entendendo o que nós estamos falando sobre a retirada de Ló de dentro da cidade onde seria destruída com fogo. Você lembre que quando Deus fez aliança com Noé, ele disse assim: farei uma aliança para que ela esteja ali como prova de que jamais, nunca mais destruirei a terra com água. Certo? Mas ele não disse que não destruiria com fogo. Ele só prometeu que não destruiria mais com água. E o verso 1 do 19 começa a nos mostrar como que esse cenário vai se desdobrar. Diz assim o texto: lembre-se, um ficou com Abraão e 2 foram em direção à cidade. Então chegaram os 2 mensageiros a Sodoma, que era onde Ló habitava, à tarde. E Ló estava sentado à porta de Sodoma, e vendo-os, levantou-se para os receber, prostrando-se com o rosto em terra. E por que Ló estava à porta da cidade? Muito simples. Aqueles que ficavam à porta da cidade eram anciãos que julgavam todas as causas daquelas cidades, daqueles lugares, eram levadas à porta da cidade. Quando há algum problema de mérito jurídico, não se leva diante de um juiz? Assim eram as pessoas, os anciãos que ficavam à porta da cidade. É por isso que Ló está na porta. E qual a importância disso? Muito grande, mais à frente você vai entender. Então é importante você entender que a Bíblia não está dizendo que Ló estava à porta simplesmente porque Ló era desocupado e estava lá na porta fofocando e tomando conta da vida dos outros. Tem um porquê de estar lá na porta da cidade. Então, os mensageiros chegaram a Sodoma. Ló tem o alcance do campo visual, levanta-se, recebe-os, prostra-se em terra e diz, no verso 2 do 19: eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos em casa de vosso servo, e passai a noite, lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis e ireis no vosso caminho. E os mensageiros responderam a Ló da seguinte forma: não,
mas passaremos a noite aonde? Vocês estão acompanhando a Bíblia aí? Não, mas passaremos a noite na rua. Passaremos a noite na praça. Você já se perguntou por que tá dando um pouquinho de microfone aqui? Você já se perguntou por que eles disseram, por que eles rejeitaram a oferta? Por que eles rejeitaram o convite de Ló? De passar a noite na casa, debaixo de um teto protegido e guardado? Você já parou para pensar algum dia? Observar a cidade. Se você quer conhecer um lugar, vá para a praça, o centro daquele local. Dali você vai observar qual é o comportamento do povo que habita aquele lugar. Porque os mensageiros, quando chegaram à cidade, eles não chegaram para passar a noite na casa de Ló. Eles chegaram, diaconisa Rose, para exatamente observar se aquilo que estava sendo clamado e dito em relação à cidade era verdade. Então eles disseram para Ló assim: negativo, nós não passaremos na sua casa, mas passaremos a noite na praça. Em outras palavras, eles estavam dizendo: nós vamos ficar na praça porque nós queremos ver se o comportamento do povo deste lugar bate com aquilo que tem chegado diante dos ouvidos de Adonai. Então não há lugar melhor para que você saiba como funciona um determinado lugar do que a área central daquele lugar. O verso 3 diz assim: mas Ló insistiu muito com eles. Insistiu muito com eles, pelo que foram com ele e entraram em sua casa. E Ló lhes preparou um banquete, assando-lhes pães sem fermento, e eles então comeram. E no verso 4 diz assim: e antes que se deitassem, os homens da cidade de Sodoma cercaram a casa, tanto jovens como velhos. Todo o povo proveniente de todos os rincões cercaram a casa de Ló. O verso 5 diz assim: e chamando a Ló, os homens que cercaram a casa de Ló disseram: onde estão os varões que entraram esta noite em tua casa, Ló? Faze-os vir aqui fora para que os conheçamos. Olhe para mim aqui um instantinho, por favor. Faze-os vir aqui fora para que os conheçamos. O texto diz que quando os varões entraram na casa de Ló, todo o povo da cidade de agonizava-se. E a Bíblia fala que não só o povo da cidade, como de todos os rincões. Rincões são os pontos mais longínquos de todos os rincões. Eles aglomeraram e fecharam a casa de Ló. Circundaram a casa e gritaram: Ló! Aonde estão os dois varões que entraram na sua casa esta noite? Aonde estão, Ló? Trazei-os para fora. Preste atenção que eu estou falando sobre sinais dos finais dos tempos. Trazei-os para fora para que os conheçamos. Te parece com alguma coisa isso?
Se você não está entendendo, eu vou te explicar de uma forma que a plataforma não derrube. O comportamento do povo daquele local e daquela circunvizinhança, ali havia mais ou menos umas 700 ou mais cidades. 700 ou mais cidades. Aqui o Amazonas tem quantas? O reino que é 62 municípios. Eu estou falando de uma região que tinha mais de 700 cidades. Havia uma promiscuidade ali, uma perversão generalizada, diaconizador. Eu vou explicar para você o que estava acontecendo naquela região. O pai se relacionava com a filha. A filha se relacionava com o pai. O irmão se relacionava com a irmã. A irmã se relacionava com o irmão. O irmão, entenda bem o que eu estou dizendo para você. O irmão macho, se relacionava com o pai. A irmã se relacionava com a mãe. A filha com a mãe com a tia, o pequeno com o adulto com o grande, com o menor, o novo com o velho com o de meia idade. Naquela cidade, naquela região, a promiscuidade estava generalizada. E quando o povo daquela cidade viu que duas pessoas novatas entraram na casa de Ló, eles cercaram a cidade, cercaram a casa e disseram: Ló, faz com que estes homens saiam para que nós os conheçamos. Traduzindo para você, traga-os para fora para que nós possamos ter contato íntimo com eles. Você já pensou uma situação como essa? Minha irmã Ângela, uma cidade empolvorosa por causa de dois homens que entraram na casa de Ló, dizendo todos a uma só voz, toda a cidade a uma só voz, dizendo: ponham-os para fora para que nós tenhamos relações íntimas com eles. Será que a sua cabeça, que não é de religioso, porque aqui dentro eu creio que não tem religioso, será que a sua cabeça de religioso é capaz de fazer você tentar imaginar algo dessa natureza? Era exatamente este ambiente em que Ló vivia, minha irmã Jair. Ou você acha que da onde veio o nome sodomia? Ah, pastor, mas o senhor está exagerando, isso é conversa, isso é coisa da sua cabeça, da minha cabeça? Você tem certeza que é coisa da minha cabeça? O que nós estamos vivendo hoje? Uma cultura, um comportamento aonde está sendo a cada dia, preste bem atenção no que eu estou falando para você, porque o Satanás não gosta de igreja que traz esse tipo de mensagem e desperta o entendimento das pessoas. Nós estamos vivendo um tempo aonde um determinado tipo de comportamento cultural está sendo a cada dia mais imposto na sociedade. E este comportamento e esta cultura está tomando os poderes da nossa nação. Este comportamento e esta cultura, em muitos lugares da Europa, já estão disseminados. Este comportamento está nas redes sociais. Esta cultura está sendo implantada dia após dia em todos os lugares. Não há nenhum lugar onde você vá hoje que você não consiga ver este tipo de cultura sendo vivida. E você está entendendo o que eu estou falando para você? E Jesus disse: serão como nos dias de Noé, serão como nos dias de Sodoma e Gomorra. Isto será por sinal para que vocês possam entender que o fim ou o final dos tempos está próximo.
Então nós estamos a cada dia que passa, preste atenção nisso aqui para você entender o texto. Antes de se deitarem, os homens da cidade de Sodoma cercaram a casa, tanto jovens quanto... Me ajudem, pelo amor de Deus, irmão. Tem 2 dias que eu passei... Quantos dias que eu tomei infusão? Sexta-feira eu tomei uma infusão que vale alguns milhares de reais e me deixou mal. Eu estou aqui com mais coragem do que vocês, pelo amor de Deus. E eu estou aqui, você acha que está tudo legal? Não está tudo legal não, irmão, mas eu estou aqui. Então, pelo amor de Deus, um pouquinho de coragem. Tanto jovens quanto velhos cercaram a cidade, cercaram a casa. Isso mostra que esse comportamento está tanto nas idades mais avançadas, quanto nas idades menos avançadas. Observe a Bíblia dizendo como é que funcionava. Tanto jovens quanto velhos. Aí o texto diz assim: e chamando Ló disseram, onde estão os varões que entraram na sua casa? Faze-os vir para fora para que os conheçamos. Então Ló saiu à porta e enfrentando-os fechou. Ló saiu, abriu a porta, saiu e fechou a porta atrás dele, diz o texto. E fechando a porta atrás de si, disse-lhes, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus, querido, eu quero que você entenda algo aqui. A igreja, ela é o lugar de todos aqueles que querem transformação e mudanças na sua vida. Você está compreendendo isso? Se entrar uma pessoa, uma mulher que se prostitui ali pela porta, com roupas, você tem que ser sábio, você não precisa ficar reparando o corpo, a vestimenta dela. Olhe nos olhos dela e diga, seja bem-vinda. Sente aqui, esteja conosco, cultue conosco, essa igreja ama você. Se entrar como uma vez, um caso em específico, eu estava indo em uma determinada igreja, e aí a igreja estava cheia, e aí era muito poder na igreja, sabe? Poder, era um culto poderoso, era um culto poderosíssimo, muito poderoso o culto. Até que chegou um tempo, um momento no culto, onde todos foram convidados a se confraternizar, como nós fazemos aqui. E no meio do culto havia entrado um jovem com esse tipo de cultura, um jovem com esse tipo de comportamento. Ele estava sujo, ele estava magro, ele estava visivelmente abatido e doente. E aí o culto religioso, aquele culto poderoso, igual tem em muitos lugares, muito poderoso, muito cheio de muita coisa, todos se abraçaram e eu estava lá em cima do altar e estava observando. E aí todo mundo se abraçou, mas ninguém abraçou o rapaz. Nós estamos pregando aqui contra uma cultura, mas não contra a vida. Nós estamos falando aqui contra um tipo de comportamento, mas não contra a pessoa que tem esse comportamento. Essas pessoas precisam ser amadas. Essas pessoas precisam ser acolhidas. Essas pessoas precisam ser abraçadas. Essas pessoas precisam de ajuda, quando assim elas quiserem ajuda. Essas pessoas precisam olhar para mim, para você, e verem que nós não aprovamos o comportamento ou a cultura que ela escolheu viver, mas nós estamos lutando para dar a ela a oportunidade de salvação. Então uma pessoa que entre aqui nesta igreja, neste lugar de culto, com esse tipo de comportamento, você tem que abraçá-la, você tem que respeitá-la, você tem que amar esta pessoa. Sim. E aí eu vi que todos se abraçaram, meu irmão. Todo mundo abraçou todo mundo. E eu estava lá do altar e eu estava prestando atenção, porque eu presto bastante atenção, querido. Muito.
Por isso que eu tenho dificuldade com quem não presta. E eu estava olhando, e o rapazinho, ele com a cabeça baixa, de vez em quando ele olhava assim para um lado, aí de vez em quando ele olhava para o outro. Eu pude ler nele, dizendo assim: será que ninguém vai me dar um abraço? A hipocrisia desse evangelho que só serve para eles. Será que ninguém vai vir falar comigo? E todo mundo fazendo de conta que estava tudo bem, estava tudo certo. Eu desci do altar, fui até o rapaz, apertei a mão dele e disse assim: eu posso te dar um abraço? Cheiroso ele não estava, porque ele estava em condição de rua. E você, bonitão, bonitona que está olhando para mim, passa uns dias na rua para você ver o que acontece contigo. Eu abracei aquele rapaz, ele debruçou aqui sobre o meu paletó e ele chorava muito. Muito, 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 muito. A angústia dentro do ser daquela pessoa, daquele homem que estava ali, era muito grande. Maior até do que eu podia compreender. Ele chorou muito. Meu paletó ficou todo sujo. Sujo das secreções, do choro, que qualquer um aqui tem, eu também tenho. E toda a igreja ficou me reparando, como se eu fosse o anormal, como se eu fosse o esquisito. Aquele rapaz falou aqui ao meu ouvido: eu estou doente, me ajuda. E é fato de que nós procuramos contribuir, ajudar, não só eu, como o evangelista Francisco também nessa oportunidade. Eu não vou citar o nome da igreja aqui. É muito difícil você descobrir as igrejas que se comportam assim, é só você olhar para a vida delas, como elas vivem. Este rapaz, ele recebeu um auxílio inicial, disse que estava tomando umas medicações fortes, uns retrovirais fortes, e disse que ia se esforçar para retornar à igreja, mas a luta é muito grande. É uma guerra muito violenta. É uma guerra muito violenta, muito violenta. E para nós é muito mais fácil criticar. Olha aí, recebeu ajuda e foi embora e não voltou mais. Você não sabe o tamanho da guerra que uma pessoa nessa condição enfrenta. O maior perdedor nisso tudo é a própria pessoa. Então, por que eu estou dizendo isso, queridos? Porque Ló estava vivendo dentro de um ambiente onde este comportamento e esta cultura estava alastrada em crianças, jovens, velhos, adultos. Todos estavam vivendo esta cultura. Imagina uma cidade vivendo no meio desse tipo de comportamento. Só que, olha como Ló chama eles no versículo 7, dizendo: meus irmãos. É assim que nós devemos tratar as pessoas que estão vivendo nessa condição. Meus irmãos. Ló sabia como eles estavam vivendo, mas Ló não os desprezava pela condição que eles estavam, pela condição pela qual eles estavam vivendo. Ló chamou eles meus irmãos. Como é que você vai ganhar uma pessoa para Cristo vivendo este tipo de cultura se você a despreza? Se você chama ela de Satanás? Se você chama ela de demônio? Como que você vai ganhar uma pessoa nessa condição? Como? Diga para mim. Ló olhou para eles e disse: meus irmãos.
Pastor, e se a pessoa não mudar o comportamento? Continue amando. É muito difícil uma pessoa se libertar disso. Eu ainda digo para você mais, uma pessoa que envereda por este caminho, muito dificilmente sai dele. Eu não disse que impossivelmente, eu disse muito dificilmente. Então existe uma pequena estatística, e enquanto você puder batalhar para que esta pequena estatística seja uma realidade na vida de uma pessoa que tem esse tipo de comportamento, continue batalhando por ela, para que ela tenha a oportunidade de ser salva, para que ela tenha a oportunidade de ter uma vida diferente. Então Ló olha para eles e diz assim: meus irmãos, rogo-vos que não cometais tal. E aí, religioso, você vai continuar dizendo que o que eu falei não é? Não cometais tal perversão. Que perversão é essa? Era o ato do contrário. Aí Ló faz uma proposta para eles, dizendo o seguinte: eis aqui em troca, tenho 2 filhas que são virgens. Eu vos lastrarei para fora e fareis com elas o que bem vos parecer. Então somente nada façais a estes varões, porquanto entraram à sombra do meu teto. Que situação, hein? Você consegue imaginar um pai dizendo para uma multidão ensandecida, nessas condições que você está entendendo bem o que eu estou falando? Você consegue, vamos lá, seja realista com você mesmo. Você consegue refletir na condição de um pai com 2 filhas, nessa condição que as filhas deles estavam, independente de estarem ou não, mas o texto diz que elas estavam nessa condição, dizerem para aquelas pessoas que estavam ali: eu vou trazer as minhas 2 filhas, vou entregá-las para vocês, vocês façam com elas o que vocês quiserem, então somente não toquem nesses homens. Será que você consegue entender qual era o nível de calamidade cultural que essa cidade está vivendo? Eu quero dizer para você uma coisa: nós não estamos vivendo dias diferentes hoje, tá bom? Nós não estamos vivendo dias diferentes hoje. Nesse período que passou do carnaval, você imagina quantas pessoas... Eu fui tomar uma medicação esses dias, eu não vou aqui falar nomes, não é para que se evite certos problemas, mas um médico que me atendeu, ele fez o seguinte comentário: rapaz, você precisa tomar alguma injeção, não sei o quê, então é a história lá, uma conversa dele. Eu falei assim: não, para mim, comigo está tudo bem, eu preciso só tomar uma dipirona de 1 grama, só que diluída na veia, e preciso tomar hidrocortisona, que é para evitar a reação alérgica, antes de fazer a medicação principal. Ele falou: você tem problema com injeção, com agulha? Eu falei assim: não. Aí ele fez um comentário sobre: rapaz, esses dias eu estava atendendo em determinado lugar, e chegou lá um pai com um filho, e o filho estava desesperado, chorando. Eu falei: mas o que aconteceu? Ele falou assim: não, ele foi para uma dessas festinhas aí, e quando voltou dessa festinha, com 2 dias, ele foi ao banheiro, e aí ele descobriu que algo tinha acontecido. E aí o jeito foi levar para o médico. E lá no médico ele estava chorando, porque ele ia levar uma agulhada, entendeu? E ele não estava nem preocupado com o que tinha acontecido, mas era com a agulha que ia entrar no corpo dele. Então você veja só como é que funciona. Ele não estava preocupado com a doença, ele estava preocupado com a agulha. Então a que ponto a mente do ser humano hoje tem chego? Nós passamos um período que nos antecedeu, chamado de carnaval. Imagine quanta loucura aconteceu por este mundo, por este Brasil afora, que você não faz nem ideia. Mas que Deus contemplou lá do alto e disse: está acontecendo nas minhas narinas. E eles disseram para Ló: afasta-te, Ló, porque você não vai nos impedir. No versículo 9, afasta-te. E disseram mais: este indivíduo veio como estrangeiro para aqui habitar e faze-se juiz em tudo. Eles estavam questionando: quem é você? Quem é você, Ló? Parece com alguma coisa? Quem é você para falar sobre o nosso comportamento?
Quem é você para questionar a cultura que nós escolhemos, Ló? Quem é você, Ló? Você vem para cá, para o meio de nós e quer ser juiz em tudo. Lembra do verso 1, que ele ficava à porta da cidade, que eu falei para você? Você quer ser juiz em tudo? Quem é você, Ló, para questionar o modelo de vida que nós escolhemos para nós? Quem é você? Que crente é você para vir falar aquilo que nós podemos ou não fazer? Quem é você? Quem é você? E aí o texto continua dizendo o seguinte: agora, olha só o que eles estão dizendo: quem é você para ser juiz em tudo? Agora faremos mais mal a ti do que a eles. E lutaram muito contra Ló e aproximaram-se para arrombar a porta. Que situação, hein? Tudo em nome da prática de um comportamento. Essas pessoas estavam, ao ver de vocês nas suas condições normais, ou elas estavam ensandecidas, enlouquecidas para a prática de atos, como a Bíblia chama, atos de perversão. Observem que eles estavam guerreando. A Bíblia fala que eles entraram em luta contra Ló, porque eles queriam avançar, arrombar a porta, arrombar e entrar, e tomar aquelas pessoas, aqueles varões, aqueles mensageiros que estavam lá dentro na marra. E eles disseram: agora faremos mais mal a você, porque você está tentando, presta atenção nisso aqui, gente, porque você está tentando reprovar o nosso comportamento. Te parece com alguma coisa isso? Eu estou falando aqui meio genericamente para evitar que a plataforma, eu não sei o que, tira, né? Mas você está entendendo que você não nasceu com rabo e orelha? Você está entendendo o que eu estou falando? Quem é você para dizer sobre o nosso comportamento? Quem é você para dizer, crente? Quem é você? Qual é a moral que você tem? O mundo é nosso! Nós fazemos dele o que quisermos. E agora, por causa que você está querendo impedir o meu comportamento, porque você está querendo impedir as nossas práticas, a nossa cultura, agora vamos fazer mais mal a você. Você está entendendo, né? Vou perseguir a você também. Agora você me paga porque você está querendo dar uma de juiz em relação àquilo que nós decidimos para a nossa vida. E isso são sinais dos finais dos tempos. E aqueles varões, porém, os varões que estavam dentro da casa, estenderam as mãos e usaram, obviamente, poder, trouxeram Ló para dentro da casa e fecharam a porta. E a Bíblia fala no versículo 11: e feriram de cegueira os que estavam do lado de fora, tanto pequenos como grandes. Mais uma vez, a cultura na cabeça das crianças, dos adolescentes, dos jovens, dos adultos e dos velhos. Aqueles seres feriram de cegueira a todos que estavam lá fora, diaconisa. Só que eles estavam cegos lá fora, eles estavam cegados e feridos, mas aquele comportamento e aquela cultura é tão violenta e entranhada dentro deles, eles estavam assim, imagina, cegos, eles estavam: cadê a porta? Cadê a porta? Cadê a porta? Porque mesmo cegos, mesmo feridos, nós queremos saber: cadê a porta? Cadê a porta? Cadê a porta? Porque nós queremos entrar, mesmo cegados. Você está entendendo o nível daquela cidade? Você está entendendo o nível que aquelas pessoas viviam? Mesmo feridos e cegados, eles estavam decididos a entrar na casa.
Eu quero dizer para você, querido, que está me ouvindo, que está do outro lado, que a única solução é Cristo. O único caminho, a verdade e a vida é Jesus. Eu quero dizer para você que não adianta a NASA mandar nave para rodear a Lua, para pousar na Lua. Isso não vai mudar em nada o resultado desta terra. A Bíblia já definiu: a terra será limpa com fogo. Não há como mudar a cultura do planeta onde nós estamos vivendo, a não ser que primeiro seja limpo com fogo. Então, se você quer estar livre daquilo que ocorrerá com a cidade, você precisa confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Você precisa declarar que Ele é o autor e consumador da sua fé. Você precisa abandonar os maus comportamentos. Você precisa dizer: Senhor Jesus, eu me arrependo. E a partir de hoje eu quero viver uma novidade de vida. Porque somente assim você ganhará o direito de acessar a nova Jerusalém celestial. E somente assim você será salvo e livre do castigo que está previsto para esta humanidade. Você está entendendo o que eu estou falando para você, querido? Mesmo nessa condição, de maneira que se cansaram de procurar a porta. Será que eles insistiram, Silas? O versículo 12 diz assim: logo disseram os varões a Ló. Agora são os varões que estão dentro da casa. Disseram a Ló: Ló, a quem mais tens aqui? Teus genros, teus filhos, tuas filhas e todos quantos têm na cidade, tira-os para fora deste lugar. Deus está dizendo: ei, a única solução é sair daqui. A única solução vai ser sair de Acolisa. Os varões olharam para Ló e disseram assim: Ló, quem tem aqui que pertence a você? A sua casa? A sua família? Os seus filhos? As suas filhas? Tira eles daqui. Tira eles daqui para que eles possam ser salvos. Agora eu quero mostrar algo para você entender a conversa de Deus com Abraão lá no início. Observe aqui no versículo 12, diz assim: e logo disseram os varões a Ló: a quem mais tens aqui? Teus genros, teus filhos, tuas filhas? Olha para mim aqui, querido. Quantas pessoas tinham na família de Ló? Quantas? 4? Quatro pessoas tinham na família de Ló? Vamos lá. Ló, sua esposa, seus 2 filhos, as mulheres dos seus 2 filhos. Quantos deram agora? Suas 2 filhas e os genros, ou seja, os noivos das suas 2 filhas. Quantos deram agora? Deram 10? Deram 10? Então volta aqui comigo no versículo 32 do capítulo 18, que diz assim: e porfiou ainda Abraão: ora, não se ire Jeová, pois só mais uma vez falarei, se talvez se acharem ali. Você tá de brincadeira, meu irmão. Ah, grande Deus. Ah, meu Deus. Abraão sabia fazer conta.
E Abraão estava pensando, sabe no que, pastora Laura? Abraão estava pensando o seguinte, quando ele chegou no número 10, ele disse assim: pelo menos a família Ló evangelizou. Pelo menos a família dele, olha a conta de Abraão, pelo menos a família Ló deve ter evangelizado. 50, 45, 40, 30, 20, 10. Na cabeça de Abraão, minha irmã Jocilene, pelo menos a família Ló tinha que ter evangelizado. A minha responsabilidade e a sua responsabilidade não é bagunçar a sua família, mas é evangelizar a sua família, porque Abraão estava pensando, Ló deve ter conseguido falar do amor de Deus, pelo menos para a sua casa. Só que nós não terminamos por aí. E logo disseram os varões a Ló: quem mais tens aqui? Teus genros? Teus filhos? Tuas filhas? Tira-os para fora deste lugar. O versículo 13 diz assim: porque destruiremos este lugar, porquanto o seu clamor chegou diante de Jeová, e Jeová nos enviou para destruir. Qual é a minha e a sua responsabilidade dentro da família? A minha e a sua responsabilidade dentro da família é fazer com que a nossa família entenda a importância de sair fora deste lugar. E o próximo versículo diz assim: porque nós fomos enviados para destruir esta terra. E não adianta você ficar nela, ou você é retirado para que você não seja destruído junto com ela, ou você será consumido dentro dela. O primeiro sinal está totalmente ligado a uma cultura que nós já falamos. O segundo sinal está totalmente ligado com a dificuldade de evangelizar a família. É muito difícil evangelizar a família. É muito complexo. E nós estamos vivendo dias cada vez mais afunilados, diáconos irmãos, aonde nós estamos vendo cada dia que passa uma dificuldade maior dentro da nossa casa, para falar do amor de Deus dentro da nossa casa. Que dificuldade tem sido para nós pregarmos o evangelho dentro do nosso lar? Que dificuldade tem sido para nós conseguirmos trazer a oportunidade e aqueles que estão dentro da nossa casa receberem e aceitarem e acatarem a oportunidade de serem salvos? Quão tem sido difícil nos dias de hoje. O verso 13 diz assim: porque destruiremos este lugar, porquanto o seu clamor chegou diante de Jeová, e Jeová nos enviou para destruir. O versículo 14 diz assim: então Ló saiu, então Ló saiu e falou aos noivos e às suas filhas, e disse-lhes: levantai-vos e saí deste lugar. Levantai-vos e saí deste lugar. Novamente. Levantai-vos e saí deste lugar, porque Jeová há de destruir a cidade. Mas os noivos delas acharam que Ló não estava falando seriamente. Vocês estão aí? Parece que você prega a palavra dentro da sua casa e o pessoal da sua casa olha para você e diz assim: isso não é sério. Não deve ser, você está exagerando. Você está indo lá para aquela igreja daquele pastor lá que fala umas coisas loucas e você está ficando louco junto com ele.
não é bem assim. Não deve. Calma, relaxa. Acalma o teu coração. Toma aqui um chazinho de maracujá. Senta, calma, veja uma televisão. Veja um Big Brother, entendeu? Veja uma Fazenda. Assista, pode assistir. Não tem problema não, bichinho. Relaxa, Jó. Mas os noivos delas acharam que Ló não estava falando seriamente. Como é difícil falar das coisas de Deus dentro da nossa casa. Como é difícil. Como é difícil pregar a palavra para a nossa família. Sabe por quê? Às vezes nós vamos falar a palavra. Às vezes nós vamos falar da palavra para a nossa esposa e a nossa esposa não quer ouvir porque ela acha que ela tem muita intimidade com você para ouvir aquilo que você está falando sobre as coisas de Deus. Às vezes a esposa vai falar da palavra do Papai do Céu para o marido, e porque o marido diz, não é minha esposa, eu não vou dar moral para ela não vou nem ouvir o que ela está falando, essa mulher está querendo é que eu mude, que eu seja um abestado dentro de casa, isso não é sério, ela só está querendo me assustar. Abestado é quem não crê na palavra. Desculpa a franqueza, tá bom, querido? Eu prefiro falar a verdade para você do que você não saber o que esperar de mim. Que é muito ruim lidar com pessoas que você não sabe o que esperar delas. Então, pelo menos aqui eu imagino que você sabe o que esperar de mim. Às vezes o irmão vai falar da palavra para o outro irmão, para o irmão biológico, e diz, não, mano, peraí, ei, vamos curtir. Espera mais um pouco, que é isso? Quando eu estiver lá com meus 40, meus 50, talvez eu pense nessa história. É muito difícil você pregar a palavra dentro da sua casa. Às vezes a esposa tem problema com o marido e ela não quer ouvir o que o marido está dizendo para ela sobre a palavra. Por quê? Porque ela deixa o problema que ela tem com o marido estar acima daquilo que é a palavra que está sendo dito para ela. Às vezes é o contrário. Às vezes é o marido que tem um problema com a esposa e a esposa está falando a palavra para ele ou para ela, e por causa do problema que ele tem com ela e ela tem com ele não quer dar ouvido aquilo que é a palavra. Ele coloca o problema ou a dificuldade ou o atrito que ali existe dentro daquele lugar acima daquilo que são as verdades de Deus. Eu quero dizer para você que as verdades do Altíssimo não mudam, independente de qual seja a circunstância dentro da tua casa. Você pode estar até com dificuldade dentro da sua casa, pode ser que até exista uma dificuldade, mas ouça a palavra que tem saído da boca do seu esposo, ouça a palavra que tem saído da boca da sua esposa, ouça a palavra que tem saído da boca do seu irmão, ouça a palavra que tem saído da boca da sua irmã. Sabe por quê? Porque é muito sério aquilo que está sendo dito. É muito sério aquilo que está sendo falado. Então Ló saiu e falou para eles, e eles acharam que não era sério. O versículo 15 diz assim: e ao amanhecer, os mensageiros insistiram com Ló, dizendo: levanta, toma a tua mulher e as tuas filhas que aqui estão, para que não pereças no castigo da cidade. O verso 16 diz assim: mas Ló se atrasava. Então os varões pegaram Ló pela mão, e a sua mulher e as suas 2 filhas, sendo-lhes misericordioso Jeová, e assim os tiraram e os puseram fora da cidade. Primeira dificuldade, ou o primeiro sinal, ou um dos primeiros sinais de que o rapto da igreja está se aproximando: a cultura. Esse tipo de cultura que eu falei para vocês aqui, e vocês entenderam muito bem. Segundo sinal, a dificuldade de evangelizar dentro da nossa casa. A dificuldade de falar da palavra dentro da nossa casa. Terceira dificuldade. Olha para mim aqui, porque isso aqui é bem sério, hein? Muitos ministros, eu não estou dizendo todos os ministros, eu estou dizendo muitos ministros,
enfrentam muitos problemas dentro de suas casas, ministros de palavra. Sabe por quê? Porque o texto diz assim: apressa-te, levanta. Os varões insistiram, imagina eu insistir com você para você ser salvo. Ei, acorda, pega tudo que você tem aqui, os teus filhos, as tuas filhas, a tua mulher, e sai antes que você seja destruído com a cidade. Quanto tem sido difícil no dia do culto, por exemplo, você é uma enrolação dentro de casa para ir ao culto. Pega a visão aí, pega a visão aqui, porque eu não tenho rabo preso com ninguém. Não tenho rabo preso aqui nem com a minha mãe, nem com a minha esposa, nem com meu filho, nem com ninguém. Que dificuldade é para você ir à igreja? No dia do Senhor, a mulher pega, vai estender roupa. Já quebrou o dia do Senhor, já virou o seu dia, porque o dia de estender roupa é o dia que você deveria estar trabalhando para a tua casa, e não no dia do Senhor. Aí é o filho enrolando para um lado, a filha enrolando para o outro, quando não é o contrário, é o marido enrolando para lá, a esposa enrolando para cá, sabendo que tem hora para chegar na casa do Papai do Céu, sabendo que é dia do Senhor, sabendo que os varões estão dizendo: apressa-te, pega a tua família e sai para que vocês sejam salvos. Quão tem sido difícil, diaconisa Aparecida, pregar a palavra dentro de casa. Quão tem sido difícil falar para a sua família sobre como é importante ir à igreja para que nós sejamos salvos. Que dificuldade. Você pensa que isso não é espiritual? Você olha dentro de casa, é o menino enrolando para cá, e aquilo começa a atribular o ministro. Aquilo começa a encher a paciência do ministro. Sabe quem vai pregar a palavra? O ministro. Aí aquilo começa a atribular o ministro. Aí ele olha para a esposa, aí ela não está entendendo que ela tem que se apressar. Ela não está entendendo que tem hora. Ela não está entendendo que tem que ter compromisso. E aí alguém tem que falar assim: apressa-te. Ah, mas o papai é grosseiro. O papai não é grosseiro, não. Está sendo misericordioso com você, para que você entenda e compreenda, e aquilo entre na sua cabeça, no seu coração, a necessidade de vir cultuar ao Senhor, para que você receba a oportunidade de ser retirado da cidade antes que a cidade seja destruída. Olha que situação. Eu não sei se você percebeu, mas o versículo 16 diz assim: mas como Ló se atrasava por quê? Porque a sua casa estava se atrasando, então ele estava querendo esperar. Peraí um pouquinho que minha esposa está enrolada, peraí um pouquinho que minha filha também estão se ajeitando, peraí um pouquinho que o menino ali ainda está com alguma complicação, peraí um pouquinho. A Bíblia fala que os varões olharam para Ló e disseram assim: pegaram ele pelas mãos, pegaram ele, a mulher e as filhas. E o texto diz, se você não entendeu, eu vou dizer para você: sendo-lhes misericordioso Jeová. Quer dizer que Jeová foi misericordioso. Por quê? Porque como eles estavam naquele tipo de lenga-lenga para poder entender a importância de ser salvo, a misericórdia de Deus teve que agir e pegar na mão de Ló e tirar ele da cidade. Muitas vezes você recebe uma oportunidade, não é porque você é bonitão ou bonitona, não. Não é porque você é muito importante. É só a misericórdia de Deus alcançando você. É só a misericórdia de Deus pegando você pela mão e falando assim: você não entendeu, mas eu vou te ajudar. E quando eles os tinham levado para fora, disseram: escapa-te e salva a tua vida. E diz assim: não olhes para trás de ti, nem te detenhas em toda a planície, foge para o monte, para que não pereças. Não olhes para trás de ti. O que te parece com isso? Para que? Eu vou fazer uma pergunta para você. Se você sabe que algo é ruim na sua vida, por
por que você vai fazer aquele algo ruim? É difícil até responder essa pergunta. Agora deixa eu te fazer uma outra pergunta. Para que os varões estão aconselhando eles? Não olhem para trás. Porque Deus conhece o coração do ser humano. Sabe que o ser humano ainda tem alguns apegos com o passado. O ser humano é comum ter ainda aprisionamentos em coisas lá de trás, em coisas que ficaram. A salvação diz para você o seguinte, Reni, é para o alvo que é Cristo, é subindo. Como o apóstolo Paulo disse, não julgo já ter alcançado, mas esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Então os varões tiveram que dizer para eles: ei, não olhem para trás. Se vocês querem salvação, se vocês querem ser tirados da cidade antes de ela ser consumida e destruída, se vocês querem estar com Cristo, não olhem para trás. Não importa o que ficou, ficou. O Senhor disse: dos teus pecados não me lembrarei mais. Então, se Deus disse não me lembrarei mais, deixa o passado no passado. Não olhes para trás de ti. Deus está dizendo: não olhes para trás de ti. Não olhes para trás de ti. Nem te detenhas em toda a planície. Por que os varões disseram: não olhes para trás e não te detenhas em toda a planície? Por quê? Porque eu disse para vocês no começo dessa nossa conversa que toda a planície, todas aquelas cidades que ali estavam tomadas por aquela cultura. Então, à medida que você está caminhando para a salvação, você ainda está sobre a face da terra, nossa irmã Jocilene. E estando sobre a face da terra, a senhora está indo em direção à salvação, mas ainda está na planície. Ainda está no meio de tudo aquilo. Então os varões disseram: olha, não olhes, deixa aquilo que passou, passou, aquilo que ficou, ficou, aquilo que está lá atrás, deixa para trás, e não te detenhas no meio do caminho, não deixe as coisas que vão acontecendo ao longo da sua caminhada com Cristo parar você e fazer você perder o foco. Pastor, está tudo isso escrito aqui? Aqui o comentário aqui, ó. O comentário é meu mesmo aqui, eu estou comentando. Então Ló respondeu: que horas são, hein? 19h20? 19h20? Acho que vai ter que aumentar o culto para 4 horas. Queridos, eu vou encerrar a mensagem aqui. 19h20. É porque ninguém botou bateria no meu relógio. Estou sem relógio aqui. Para nós encerrarmos, querido, Ló disse: se o teu servo tem achado graça diante de ti, faz o seguinte: deixa eu ir para aquela cidadezinha que fica ali perto. Só que os varões disseram para Ló o seguinte: foge para onde? Vou ajudar você para ser mais rápido. Foge para o monte. Monte. Sai da cidade e vai para o monte. Sai da cidade e vai para o monte. Sai da cidade e vai para o monte. Porque lá tem salvação. Para finalizar, o versículo 19, o capítulo 19, 27 diz assim: e
O 26 diz assim: a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida em uma estátua de sal. Você sabe por que ela foi transformada em estátua de sal, meu irmão? Porque olhou para trás. Mas ela não podia ser transformada em um pedaço de pau? Não poderia ser transformada em um pedaço de pedra? Não poderia ter sido transformada em um urubu? Poderia ou não poderia? Por que foi sal? Toda aquela planície onde Ló habitava era rica em sal. O que os varões disseram? Não olhes. O que ela fez? Estou saindo da onde o meu coração está apegado. Então nós nos tornamos aquilo ao qual o nosso coração está ligado. Aquela região era composta de sal. Então ela foi transformada naquilo que o coração dela estava apegado. Nós somos transformados naquilo que o nosso coração está apegado. Nós somos aquilo que o nosso coração. Por isso que a Bíblia fala que aonde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Ou aonde está o teu coração, ali está o teu tesouro. O tesouro dela não estava na salvação. O tesouro dela estava naquele lugar, naquele ambiente aonde ela amava viver ali. Por isso que ela desobedeceu e olhou para trás e se tornou em uma estátua de sal. Mas eu quero finalizar aqui mostrando um versículo para você, que diz assim, o versículo 29 do capítulo 19 diz assim: e aconteceu que, ao destruir Deus as cidades da planície, lembrou-se do que tinha conversado com... e tirou Ló do meio da destruição, e subverteu aquelas cidades em que Ló habitava. E Ló subiu de Zoar e habitou aonde? E as suas 2 filhas com ele, porque temia habitar em Zoar. E se instalou numa caverna, ele e as suas 2 filhas. Mas o verso 19 diz assim: e aconteceu que, ao destruir Deus as cidades da planície, lembrou-se do que tinha conversado com... Continue intercedendo pelas pessoas que você ama, porque Deus vai se lembrar delas. Lembrou-se Deus do que havia conversado. Que você que está do outro lado tenha recebido essa palavra. Nós estamos vivendo uma caminhada do final dos tempos. E assim como foi com Sodoma e Gomorra, assim também será com o planeta. Pode até parecer para você, talvez você que está do outro lado seja como os genros de Ló. Talvez você que está do outro lado, talvez aqui dentro existam pessoas como os genros de Ló, que estejam olhando ou ouvindo aquilo que o pastor está dizendo, estejam pensando assim: ele não deve estar falando sério. Só que as cidades foram destruídas. E os genros de Ló também foram destruídos. Os filhos de Ló também foram destruídos. A mulher de Ló também foi destruída. Então você que está aqui dentro e que está do outro lado, ouça a palavra, que ela seja fixada na tábua do seu coração, e que você busque a Cristo todos os dias, que você se esforce, não olhe para trás, não se detenha no caminho, e siga em direção ao monte, porque é de lá que vem salvação para as nossas vidas.